Noite para você que está aqui com a gente ao vivo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vê ou ouvir a gente pelo YouTube, Spotify. Estamos aqui com mais uma live do Bora Rejuvenescer, para a gente rejuvenescer juntinhos. E vou chamar aqui meu parceiríssimo Wallace. Tá conseguindo receber aí? Como é que tá? Chamei. Opa! E Tá aí, me vendo? tô te vendo. Hoje eu tô dentro, pelo amor de Deus. Conseguimos. Gente, de primeira! Instagram, obrigada. Pra quem não tá entendendo nada, na semana passada a gente tentou fazer a live aqui no Bora várias e várias vezes. A gente foi começar com quase 15, 20 minutos de atraso e só deu para uma pessoa fazer. A Amanda fez de forma magistral e eu não pude participar, só no chat. Virei o Wallace GPT, só participando pelo chat, mas hoje a gente conseguiu entrar, por isso que a gente está comemorando, e de primeira, né? Então isso é bom, bom sinal. Fui muito felizes aqui de estar fazendo a live. É um assunto muito bacana que a gente vai abordar hoje, né? E Uhum. que bom que a gente já está assim tinindo para começar. É. Vamos lá. Vamos. A gente É vai falar sobre um assunto bem legal, né? Um assunto bem importante e para evitar trocadilhos, né? Porque a live número 71, para não chamar a gente de 71, a gente trouxe logo um tema forte. A gente vai falar isso sobre aí. forças de caráter. Então vamos falar sobre caráter na live 71, para É, ninguém duvidar da gente. mas não é que a gente é no 71, nada disso. Na verdade, é sobre caráter. E essa live tem um contexto, né, Wallace? Vamos contar por que, que a gente quis fazer uma live nesse tema, o que, que inspirou a gente, para a gente Conta aí. chegar e trazer dentro dessa linha. Pode contar. Fala aí você. Aconteceu no início do mês a tragédia infeliz do Rio Grande do Sul relacionada à questão climática. E a gente vem fomentando ajuda, colocou postagens aqui, vários stories, divulgamos redes de apoio e colocamos no nosso site também uma postagem sobre o assunto. E a gente viu a onda de solidariedade que tomou o Brasil. E quando há eventos desse tipo, sempre vem uma onda muito forte de solidariedade. Isso faz tão bem, tão bem. E a gente já fez também uma postagem aqui no Rios falando sobre como pessoas longevas têm em comum também alguma causa, ou fazer o bem, ou têm um hábito de serem mais positivas, que a gente decidiu fazer uma live que conversa com esse tema, conversa com a temática de fazer o bem. Então, hoje a gente vai falar sobre essa temática num viés científico da psicologia positiva, que a gente vai explicar um pouquinho o que é o ramo da psicologia, mas desse milênio. E queremos falar cruzando, costurando com esse assunto de como forças de caráter, como ter sentimentos também relacionados ao bem, à empatia, compaixão, podem ajudar a gente a envelhecer, podem ajudar a gente na longevidade. Então, a nossa Sim. inspiração foi. Sim, a gente percebeu que são características humanas do ser humano de bem que busca cada vez mais se melhorar. A gente percebe uma onda muito positiva, né, de união, de solidariedade quando acontecem essas situações, e ainda bem, né, para que as pessoas que estão passando pela dificuldade não se sintam sozinhas e não se sintam desamparadas. Ainda bem que a gente faz essa força, esse caminho, e a gente passou a se questionar, né? Será que isso tem alguma influência na forma como a gente vive? Isso gera algum bem-estar? Isso pode ter alguma consequência para a nossa longevidade? E aí a gente achou um artigo maravilhoso que fala exatamente sobre isso. Então, a ideia é a gente discutir aqui se fazer o bem faz bem. A ideia é essa: fazer o bem faz bem
para a longevidade? Influencia alguma coisa na qualidade da vida? Será que esses temas se relacionam quando a gente fala sobre longevidade? E a gente achou um artigo muito legal e a gente está trazendo aqui um conteúdo também bacana sobre um assunto que a gente gosta muito também, que a gente está cada vez olhando com mais carinho, que são as forças de caráter, né? E os temas da psicologia positiva. Então, fica com a gente aqui acompanhando, que vai ser bem bacana, né? Mas, E aí vamos começar falando sobre a parte dos dados, né? A gente, é bom sempre a gente relembrar, né, Amanda? Para quem está chegando pela primeira vez ou quem já está acostumado com as nossas lives, a gente sempre gosta de dividir as lives em três momentos. Então, no primeiro momento, a gente traz a parte dos dados, onde a gente busca artigos científicos, coisas para poder comprovar o assunto que a gente está conversando. Depois a gente entra no segundo momento, que é a parte do conteúdo, onde a gente traz os nossos insights, coisas que a gente buscou que tem associação com o assunto. E no final a gente traz a parte das dicas, que é para tentar deixar de uma forma prática, para quem está assistindo a gente, né? Como é que você pode implementar aquilo que a gente conversou, o que, que isso tem a ver com o dia a dia, né, de cada um de nós. Então vamos dar o play aí, vamos começar na parte um dos dados. exatamente. Dá uma boa noite aqui para o seu pai. Oi, tio, saudade do senhor. Oi, Sérgio. Boa noite, seja bem-vindo Oi, aí. também. Então, vamos Revelação. lá. Esse artigo aqui é artigo científico, a gente pegou aqui no PubMed, no site Direct. Vou falar aqui o título dele em tradução livre, que é Ser Bom, Fazer o Bem, o papel da honestidade e integridade para a saúde. É um artigo de 2021, e esse artigo, os dados deles foram coletados durante 4 anos, num grupo em torno de... está anotado aqui em algum lugar. Da quantidade de pessoas? 9.813 idosos. É Isso. um estudo de um grupo de estudos que estuda saúde, aposentadoria, e o número de participantes desse estudo foi 9.813 idosos. Então, o que, que eles queriam observar? Existem diversas forças de caráter, que a gente vai falar aqui na parte de conteúdo, mas eles se centraram principalmente em 2 forças de caráter, e uma força de caráter que é a honestidade e integridade. E como essas forças de caráter, ela poderia atuar em relação à saúde. A hipótese deles é que isso melhorava a saúde de alguma forma. Então, eles fizeram questionários, eles fizeram perguntas para essas pessoas e observaram durante 4 anos. E o que seriam essas forças de caráter? São traços da personalidade que são positivos e moralmente valorizados e que são fundamentais para a formação da nossa identidade. E o que elas produzem? Elas produzem resultados positivos para nós mesmos e para as outras pessoas, contribuindo para um bem maior. Então, aqui está super dentro do que a gente já está começando a falar, né? Se contribuir para um bem maior, a pergunta é: fazer o bem faz bem? Fazer o bem tem alguma contribuição cientificamente comprovada para a saúde? E assim, o que já foi observado? Que pontos fortes de caráter, traços positivos de personalidade ajudam as pessoas a serem boas e serem autênticas também e fazerem o bem, ou seja, faz bem a si mesmo e faz bem a outras pessoas. Então, isso já é comprovado. Então, eles queriam ver se isso se materializava numa melhoria de saúde num grupo de pessoas mais velhas. Então, o que eles observaram ao longo desses 4 anos? Menos riscos de doença pulmonar em 18% das pessoas, menos riscos de depressão nas pessoas que tinham maior pontuação de forças de caráter, porque isso é validado num teste. A gente faz um teste de 120 perguntas, é um teste validado cientificamente, em que são avaliadas as forças de caráter. Eles observaram que aqueles que tinham maior pontuação tinham menos riscos de doença pulmonar, menos risco de depressão e menos riscos de limitações para exercer suas atividades da vida diária, concluindo que é um fator, sim, para promover a longevidade saudável. Então, a gente já começa aqui
respondendo que fazer o bem faz bem para rejuvenescer. Mas vamos destrinchar isso, que a gente gosta de aprofundar o assunto. Vamos sim. Primeiro eu quero dar aqui uma boa noite pro meu mano que chegou aí. E, Amandinha, fixa aqui o título da live para quem estiver entrando, poder ver aí que a gente está fazendo a live número 71, que fala sobre como as forças de caráter ajudam na nossa longevidade. Bom, tudo que você falou aí, você tocou em assuntos importantes, né? Você falou sobre as forças de caráter, mostrou essa pesquisa, né, para a gente que fala sobre essa ideia de ter honestidade e integridade, como é que ela ajuda, né, no dia a dia da gente e faz a gente se sentir melhor. Isso está comprovado cientificamente. Mas vamos tentar ter uma ideia do que são as forças de caráter, né? E o que são as virtudes que a gente aprecia tanto, né? Nas pessoas, a gente quer tanto conquistar. Primeiro, é legal a gente começar falando sobre o que a psicologia estuda. A psicologia, geralmente, ela estuda as doenças da mente para poder ajudar a gente a viver melhor. Então, quando a gente busca terapia, geralmente a gente está com algum viés, né, já endireitado para um lado ou para o outro na forma de se comportar, de pensar, de agir. E aí um grupo de psicólogos, um tempo atrás, parou e pensou o seguinte: bom, se ao invés da gente estudar somente aquilo que deixa a mente doente, que tal se a gente pudesse estudar o que faz a mente se sentir saudável? E aí surgiu a chamada psicologia positiva, que estuda os aspectos que trazem positividade para a mentalidade da gente, para a saúde mental principalmente. Bom, existe um estudioso do assunto que hoje é a maior referência em psicologia positiva na América Latina, que é o Dr. Helder Camey. Ele tem um instituto chamado Instituto Flow de Psicologia Positiva. E hoje ele é presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina. De acordo com o que ele diz, as posições que a própria psicologia positiva traz para a gente, as forças de caráter, que é isso que a gente está falando aqui hoje, trazendo esse termo novo, né, para quem está, de repente, ouvindo pela primeira vez, são as partes positivas da nossa personalidade. Então, é a forma como a gente afeta a forma como a gente pensa, como a gente age e como a gente se comporta. Então, são aquelas características que a gente muitas vezes almeja ter, ou já tem, ou então olha para as outras pessoas e gostaria de também agir daquela forma, que afetam a forma como a gente pensa e se comporta. E aí, quando a gente está falando de forças de caráter, a gente pode dizer que é como se a gente estivesse buscando encontrar a nossa melhor versão. É quando a gente se comporta da maneira que a gente se orgulha do nosso próprio comportamento. E isso faz com que a gente chegue mais próximo de encontrar a chamada felicidade. A felicidade que a gente tanto almeja é justamente quando a gente se comporta, pensa e age de uma forma que para a gente é interessante, é bacana, é positiva. Então é uma forma da gente até poder se realizar pessoalmente, socialmente e no trabalho também. Ou seja, uma forma da gente se integrar na vida de uma forma mais positiva. E aí tem uma frase, olha só, muito bacana, de um psicólogo, de um filósofo também, chamado William James. Ele faz a gente pensar como é que a gente chega nessas forças de caráter, né? Ele diz pra gente assim, olha, pratique repetidamente uma ação e você vai construir um hábito. Então, quando a gente repete, faz de forma repetida uma mesma ação, a gente gera um hábito para a gente. E quando você pratica um hábito que é bom, repetidamente, você constrói um caráter. Então, por aí, a gente já vai começando a entender como é que a gente constrói as forças de caráter, que são essas atitudes positivas que fazem o ser humano se destacar e o ser humano viver de uma forma melhor. E aí, quando a gente coloca em prática, porque não é só pensar sobre as forças de caráter, quando a gente coloca elas em prática. A Amanda já falou um pouquinho agora no início, né, sobre a ideia dessa pesquisa, que trouxe ali a integridade e a honestidade, mas quando a gente coloca as nossas forças de caráter em prática, isso gera para a gente aumento da nossa vitalidade, isso gera aumento de disposição, isso melhora a nossa autoestima, isso traz para a gente mais autoconfiança. Sabe aquela ideia de você deitar no travesseiro de noite e ter o bom sono, o sono do justo, sabe? Quando você age da forma correta, que a tua consciência, né, te diz que você agiu de forma correta, é basicamente você estar buscando as suas forças de caráter.
e naturalmente você agindo de uma forma correta, isso te dá vitalidade, isso te dá energia para poder fazer as suas coisas no dia a dia. A Amanda comentou sobre esse teste, né? O teste que eles chamaram de VIA Survey, que é de pesquisa VIA, né? Que fazendo esse teste, você vai marcando lá e você vai descobrir quais são as principais forças de caráter que você tem mais acentuadas, né? Então é muito interessante. Depois a gente vai mostrar aqui uma foto, né? Uma planilhazinha mostrando como é que essas forças de caráter são distribuídas. Mas aí só E, para poder. desculpa te interromper, ele está no site do Helder Camei e tem vários idiomas também disponíveis. Bacana. Então é legal de fazer esse teste, né? A gente acaba identificando as características que são mais marcantes na gente. Isso sente feliz, né? Porque a gente vê que está ali em algumas áreas já tendo feito uma certa evolução, já tem um caráter mais formado para o bem. Oi? É autoconhecimento. Com certeza. E aí, só falando aqui para poder trazer como exemplo, né, do que é a psicologia positiva, né, esse ramo da psicologia que foi buscar o estudo daquilo que é bom e é saudável para a mente humana, o que a psicologia positiva identifica como virtudes. E aí eu vou falar aqui as principais forças de caráter e dar alguns exemplos dentro de cada uma delas. Então, as principais forças de caráter são 6. E existem 24 virtudes dentro delas ali que vão trazer elementos para a gente, né, poder reforçar. Diga lá. É o contrário. Existem 6 virtudes e 24 Ah, forças de verdade, caráter. verdade. Troquei as bolas. Não faz mal. Virtude e forças de caráter, de qualquer forma, são coisas bem positivas. Então vamos Ainda nas bem, virtudes. Hã? ainda bem que somos dois. É verdade. Obrigado. Então, olha só. As 6 virtudes. Agora eu acertei. As 6 virtudes da psicologia positiva que ajuda a gente a reforçar as nossas forças de caráter são elas: a temperança, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça e a transcendência. Aí eu peguei só alguns exemplos dentro de cada uma delas, depois você pode pesquisar sobre esse assunto, forças de caráter, encontrar lá essas virtudes e todas as forças que estão dentro delas. Bom, temperança. Temperança é a gente ter um comportamento que a gente possa exercitar mais vezes, por exemplo, o perdão, que a gente tenha a prática da humildade e também da prudência, que é saber agir de forma temperada, saber agir de forma cautelosa, né? Isso são conquistas que a gente vai fazendo dentro do nosso caráter que vão construindo virtudes. É a famosa repetição dos bons hábitos que vai tornando o ser humano uma pessoa melhor. Dentro da sabedoria, por exemplo, a gente tem, como exemplo, né, o amor pelo aprendizado. A gente já fez uma live aqui no Bora Rejuvenescer falando sobre o lifelong learning, que é uma expressão que é usada hoje em dia, que fala justamente sobre a ideia da gente estar passando a vida inteira em constante aprendizado. A gente também tem a ideia do pensamento crítico e da curiosidade, que são inclusive requisitos que já estão sendo colocados hoje em dia no mercado de trabalho para o profissional do futuro. São habilidades também de inteligência emocional e habilidades de soft skills, que a gente chama, né? Que são muito necessárias para o profissional de hoje em dia. E é lógico, acima do profissional, do ser humano. O ser humano que pensa melhor e age melhor. Dentro da coragem, a gente tem a perseverança, a gente tem viver com entusiasmo e a bravura ou a coragem para poder enfrentar as adversidades. Então, muitas vezes, ter coragem é se manter perseverante. Muitas vezes, construir a virtude da coragem é continuar vivendo com entusiasmo, apesar dos pesares, apesar dos imprevistos, né? Uma outra virtude que tem, a quarta, a humanidade. Como exemplo de humanidade, a gente tem a ideia do amor, a construção dessa característica de uma pessoa que é mais generosa com os outros e que tem inteligência social, que sabe se relacionar bem com os outros, sabe oferecer o seu melhor para os outros. Isso constrói uma virtude que é a virtude da humanidade. A gente tem a virtude da justiça, que é a quinta, que é justamente tratar os outros com igualdade e imparcialidade. E é isso aí está dentro da ideia de justiça, né?
de cidadania também, de poder conviver com os outros dentro de uma sociedade, respeitando o direito dos outros para que os seus sejam respeitados, e a liderança, que é a capacidade também de se relacionar com outras pessoas e buscar levar sempre a sociedade para aquilo que é de melhor. Então, essa é a virtude da justiça. E, por último, a virtude da transcendência, que é justamente expressar as ideias de gratidão, esperança e espiritualidade, que é um dos elementos que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer. Então, todas essas virtudes são coisas que a gente almeja cada vez mais ter. Né? Eu acho que não conheço nenhuma pessoa que pensa assim, bom, hoje eu acordei, quero ser uma pessoa escrota durante o meu dia, quero ficar só falando mal dos outros porque eu acho isso muito legal e quero chutar cachorro na rua e falar mal dos outros o dia inteiro. Eu acho que mesmo a pessoa que acaba sendo, né, uma pessoa ridícula durante o dia, ela não sai com essa vontade. Ela está tentando ali de alguma forma, né, talvez pela falta de uma inteligência emocional, talvez pela falta de um tato maior e de empatia com os outros, ela acaba se expressando desse jeito. Mas no fundo, todo mundo busca o seu melhor, mesmo que seja de forma egoísta para si mesmo. Então, através do uso dessas forças de caráter, a gente consegue alcançar as virtudes. E é esse o trabalho que a psicologia positiva apresenta para a gente, que a gente gostou muito aqui, né, do Bora, né? Então, cada virtude tem ali dentro as suas forças, né, que vão ajudando a construir esse caráter, moldar a personalidade que a gente tanto gostaria de ter. E isso, só para finalizar a minha parte aqui, para a Amandinha já ir para o outro ponto, isso colabora de forma muito sensível para a longevidade. Porque a gente vivendo mentalmente, agindo, pensando, né, melhor, a gente tem mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida tem menos envelhecimento precoce, menos estresse crônico, mais qualidade nas relações, enfim, tudo isso beneficia a vida da gente em todos os aspectos. Então, é realmente uma construção que a gente convida todo mundo a ver e quem puder entrar lá no site do Elder para poder fazer o teste de caráter, né? Deve ser bem interessante para quem quiser fazer lá. Exatamente. E esse estudo é engraçado quando a gente lê anos 2000, né? Eu penso que foi ontem, mas já tem 24 anos que eles estão trabalhando nisso. 55 cientistas no total se juntaram ao estudo, e isso foi realmente validado cientificamente. E para ficar uma coisa mais palpável, eu vou mostrar um slide aqui do próprio Helder, que mostra como é que são essas virtudes, essas forças de caráter relacionadas à virtude. Então, assim, para a gente entender, porque às vezes quem não lida com psicologia acha algumas coisas abstratas. Virtude é aquilo que a gente almeja moralmente como característica até cristã, que a gente que tem lá, tá também na Bíblia e tal. Só que a gente precisa ter atitudes que caracterizem a gente como uma pessoa sábia, como uma pessoa corajosa. Essas características são essas forças de caráter. Você ser persistente e ultrapassar obstáculos te torna uma pessoa corajosa. Você ter sede de aprender, ser uma pessoa curiosa e criativa, te torna uma pessoa sábia. Você exercer uma posição de liderança justa te dá a característica, te dá a virtude de ser uma pessoa justa. Você ter práticas espirituais, exercitar o perdão, o amor ao próximo, te torna uma pessoa mais transcendente. Então, são as características que te levam a ir trabalhando até você ter aquela virtude dentro de você. E essas características, elas são adquiríveis com a força do hábito. Por isso que a gente sempre fala aqui do hábito. Então, vou mostrar aqui, mas antes, dar uma boa noite, um super beijo para o Fernando, para a Carol, para Ângela Maria, seja bem-vinda, Aline Tiamana, para vocês. Bem-vindos todos aí. Deixa eu botar aqui, vou virar aqui a câmera, eu reaprendendo a virar a câmera. Vamos lá. Aqui, gente, é um slide que mostra exatamente isso. Então, quando a gente fala de adquirir a virtude da sabedoria,
que envolve a aquisição e utilização do conhecimento, a gente precisa ser uma pessoa criativa, que é pensar de maneiras inovadoras e produtivas, ter curiosidade e interesse, ter critério, senso crítico, pensando a respeito das coisas, não absorvendo tudo que te falam e você lê na internet, tendo amor pelo aprendizado, dominando novas habilidades e conhecimentos e observar as coisas não só do seu ponto de vista, mas sobre vários pontos de vista. Então a gente vê que isso é uma coisa prática para poder ter coragem, que é uma força emocional que envolve exercício da vontade para alcançar. A gente precisa de coragem para alcançar metas diante de oposição de tudo. A gente tem que ser bravo, não recuar diante de ameaças, dificuldade ou dores, perseverar, que é terminar o que a gente começa, ser íntegro, que é ter honestidade, que foi a base dos dados de hoje, que é falar a verdade e apresentar-se de forma autêntica e genuína. E ter vitalidade, que é ter aquela vida com animação e energia, não é se apresentar de uma forma broxa, devagar para a vida. É enérgica, com vitalidade, com energia. Você ser humano, além do ser humano físico, espécie, é você ter humanidade, é você exercitar o amor. Como é que eu exercito o amor, Amanda? Como é que exercito o amor, Wallace? Valorizando os seus relacionamentos, tendo atitude de demonstrar e servir. Ter atos generosos, fazendo favores e boas ações aos outros. Inteligência social, que é estar consciente dos sentimentos próprios e alheios. Justiça, foi o que o Wallace colocou aqui. Saber trabalhar em equipe de forma justa, ser imparcial, tratando todas as pessoas da mesma maneira, de acordo com noções de igualdade, justiça e equidade também. Liderança, organizar as atividades em grupo e fazer com que aconteçam essas atividades, mas respeitando as diferenças de cada um. A temperança, que nos protege contra os excessos. A temperança é colocada muito por Jesus no Novo Testamento. Então, assim, é a capacidade de perdoar, se perdoar e perdoar aqueles que erraram. Humildade, deixar as próprias realizações, os nossos resultados falarem por nós e não a gente se vangloriar. A gente ser uma pessoa prudente, a gente ter cuidado com as nossas escolhas, não fazer ou dizer coisas que a gente pode se arrepender. E ter autocontrole, senão a gente fala e faz muitas besteiras se a gente não regular nossas emoções. E aqui é o mais alto nível de virtude, né? Que é transcender, que é estabelecer conexões com o universo maior, com Deus, e tem um significado dentro da gente. Então, aqui, a gente pode ter a característica da contemplação, apreciando a beleza e a excelência, notar o belo no nosso dia a dia, em todos os domínios da vida, ter gratidão, sendo consciente e grato pelas coisas que acontecem, ser esperançoso, esperar o melhor, ter uma atitude mental positiva. Vocês ainda vão ouvir muito o Wallace falar disso. Ele falou disso hoje nos stories de forma plena. Humor, que é gostar de rir e fazer rir. Isso a gente gosta, né, Wallace? É. E espiritualidade, que é um dos elementos do Bora, que é ter crenças coerentes acerca de um propósito maior, ver um significado na vida. Então, gente, de forma bem prática, é a gente agir no bem dentro dessas características, a gente vai adquirir aquela virtude. Então, se você fizer o teste, ou então se você fizer um papo consigo mesmo, é pensar de fato, cara, o que estou precisando trabalhar mais? Eu preciso fazer coisas que me tornem uma pessoa mais humana? Eu preciso fazer coisas que me tornem, que me protejam contra os excessos? Está faltando espiritualidade na minha vida? Eu estou deixando de fazer coisas por medo, por falta de coragem? Que aí você vai saber que aspectos que você tem que trabalhar. E isso é muito bom para a longevidade, que aí a gente chega aqui no nosso próximo ponto. Deixa eu dar umas boas-vindas aqui para o Carlos. Bem-vindo, começou a seguir a gente, entrou aqui na live. Seja bem-vindo, Carlos. Meu primo, pô, Betinho, seja bem-vindo. Bom, seja bem-vindo.
Olha, eu vou digitar aqui para você, ó. Mano, eu vou fazer melhor. A gente, no final da live, a gente deixa nos stories o link direto para pesquisa. Melhor. Tá. Vou deixar lá nos stories que aí você clica e já vai. Quando a gente terminar a live aqui, ó, a gente bota lá nos stories e a gente coloca o link certinho da pesquisa. Tu vai direto para lá. Ela provavelmente vai estar em inglês. Você bota a tradução do teu navegador e faz a pesquisa lá. Isso. Beleza? Então, dentro disso, né, Wallace? Como é que as forças de caráter atuam na saúde? Pois é, aí a gente começa a ver os impactos disso, né? A gente já começou a falar, só para relembrar, no início, a gente trouxe dados científicos falando sobre como é que as forças de caráter, principalmente de honestidade e de integridade, atuam em relação à saúde e ao bem-estar. A gente trouxe aqui uma definição do que a psicologia positiva fala sobre esse assunto. A gente falou sobre as principais virtudes, as principais forças de caráter, né? E aí a gente se pergunta como é que isso atua na nossa saúde. E a gente tem diversos efeitos que isso pode acontecer na saúde da gente. Um deles, por exemplo, é o aumento da felicidade, da satisfação com a vida. Porque conforme a gente fica mais integrado com aquilo que a gente faz, a gente sabe que está agindo da forma correta, a gente age de forma mais leve. Né? A gente sente que tem um sentido, tem um propósito, a gente se sente bem por tomar aquele tipo de atitude, a gente sabe que está pensando de forma correta quando toma certas decisões. Isso te deixa mais leve, isso te deixa melhor para poder viver. Então, naturalmente, isso gera mais felicidade, isso gera mais satisfação com a vida. Isso gera uma diminuição nos sintomas da depressão, que geralmente causam o isolamento, causam uma tristeza maior. Então, a pessoa se sente mais presente na vida porque ela age de uma forma que condiz mais com a sua personalidade, com aquilo que o ser humano busca de melhor. A gente consegue, por exemplo, perceber que exercícios que utilizam essas práticas da força de caráter que são baseados, por exemplo, no mindfulness, né, que é o estado de presença absoluta, é você estar 100% presente. E é um exercício muito simples. Se você parar por 5 minutos e ficar só prestando atenção na sua respiração, você já está praticando mindfulness, que é o estado de presença e de atenção plena em alguma coisa só que esteja acontecendo. Então, é uma forma de você também estar exercendo a meditação, de estar se sentindo mais equilibrado. Isso é mais eficaz, por exemplo, no ambiente de trabalho, leva uma melhoria no desempenho das tarefas. A gente tem aqui, ó, no andar de cima aqui, uma pessoa que já pratica meditação há muitos e muitos anos. Então, pode dizer melhor do que qualquer outra pessoa os benefícios, como é que você organiza as caixinhas dentro da sua mente, como é que você sabe separar o lado da emoção, do lado do trabalho, para você poder ajustar, melhorar a sua produtividade, seu desempenho no dia a dia, fazendo esses exercícios. Então, olha só, quando você vai buscando melhorar as suas virtudes, você vai se sentindo uma pessoa mais leve, uma pessoa que caminha melhor na vida, que exerce melhor o seu trabalho, se relaciona melhor, pensa melhor, se sente melhor. Então você vai vendo os efeitos positivos que a psicologia positiva traz para a gente quando fala das virtudes, das forças de caráter, né? O que mais dá para a gente trazer aí, Amanda? Isso tudo são dados científicos, tá, gente? É artigos científicos que tiveram resultados relacionados às forças de caráter. Pessoas que têm uma maior pontuação nas forças de caráter e buscam trabalhar essa força dentro de si, têm maior aptidão física, melhores condições de saúde autorreferidas, saúde física e mental também, se a pessoa se autoavalia. Já foi correlacionado em que pessoas que têm maior pontuação na força de caráter têm um tratamento de dor crônica melhor, então tem uma melhor evolução nesse tipo de tratamento. Também houve melhor resultado em tratamento de esclerose múltipla e paciente cardíaco. É um importante fator de promoção da saúde. E, assim, eles observaram ainda que foi observado que as forças de caráter, elas ajudaram na relação entre o estresse com Covid-19 e o bem-estar com condições crônicas de saúde e deficiência. Então, quem trabalhou essas virtudes e forças de caráter tiveram
um melhor resultado com relação a tudo que ele te passou do Covid-19, né? Então, assim, pode falar. Não, eu só mais ou menos fazer um resumão. A gente está vendo aqui uma coisa muito interessante. Aqui dentro do Bora Rejuvenescer, a gente fala, por exemplo, de espiritualidade, né? E a gente, quando lida com o tema de espiritualidade, a gente fala sobre essa ideia de energia que cada um tem, a ideia É, de vibração. Então, tudo que a gente está falando aqui, de você buscar trabalhar as suas forças de caráter, a gente está falando da gente se tornar um ser humano com mais moralidade. Quando a gente fala que a gente está buscando ser um ser humano com mais moralidade, a gente está fazendo um ajuste fino na nossa vibração. Então, naturalmente, você está elevando o teu padrão de comportamento, de pensamento, de atitude, e isso está fazendo você se tornar uma pessoa mais leve, mais elevada, mais ligada com valores verdadeiros da vida. Olha quantos benefícios isso pode trazer, inclusive para casos de doenças crônicas. A pessoa buscando pensar melhor, se sentindo confortável com a forma como ela age, como ela se sente, ela naturalmente transmite também para o próprio corpo físico uma ideia de mais bem-estar. E a gente sabe que é assim. A gente se sente energizado quando a gente está envolvido com algum trabalho edificante, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz um bem, quando a gente pensa de forma melhor, a gente sintoniza melhor, faz um ajuste mais fino da nossa vibração e isso dá um impacto no nosso organismo. A gente se sente mais leve, todo mundo já passou por isso. A gente se sente melhor. Então, olha que assunto interessante que liga tantas áreas do conhecimento e da vida, principalmente dentro da ideia de longevidade. Quanto mais você melhorar a sua moralidade, o seu ajuste de vibração, colocando ele mais para cima e sintonizando com mais virtudes, melhor você vive, com mais energia você vive. Então, muita gente pode discutir um monte de coisas aí sobre religião, sobre levantar vários assuntos. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar e que é comum a todas as religiões, que busca também trazer esse aspecto da psicologia, é que a moralidade ela faz bem para a gente. A moralidade faz bem para a gente pensar melhor e se melhorar como pessoa. Isso naturalmente se transfere para o organismo físico também. Então é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente toca nesse assunto quando a gente fala sobre espiritualidade. E o nosso padrão de vibração, ele naturalmente elevando, você vai atrair melhores oportunidades para a sua vida, você atrai pessoas melhores para a sua vida, e ao contrário, você acaba se afastando de ambientes, de pessoas, de situações que poderiam te envolver numa situação que não é tão legal. Então, é só benefício. Trabalhar as forças de caráter faz a gente cada vez melhorar mais. E isso serve também para a vida, para a longevidade, né? exatamente. E assim, gente, quando a gente fala de longevidade, é muito comum a gente ver o que pode melhorar a alimentação, atividade física, fazer exercício de força, algum tratamento estético. A gente está trazendo outro ponto de vista aqui, que é comprovado científico. E vou te dizer, quando a gente estiver lá na frente, isso já é desde agora, a gente trabalhar, porque gente que está trabalhando sua força de caráter consegue deixar o mundo melhor e mais leve. E quando a gente está lá na frente, a parte estética não vai importar tanto. Importa o que você deixou aqui como um legado para você e para o outro. Então, o que já foi comprovado também, que quem usa sua força de caráter diariamente tem mais felicidade, tem uma qualidade de vida muito melhor, são pessoas mais motivadas e engajadas no trabalho e tem um senso de significado e propósito que norteia a maneira como ela age com ela mesma, com as pessoas e como ela idealiza a sua vida. Então, a gente tem que pensar muito fora da caixinha quando a gente fala de longevidade. A gente tem que pensar em como a gente é como espírito e o que a gente age no nosso dia a dia para poder realmente ter uma vida com mais anos e anos na vida também. Então, é uma via de mão dupla. Com certeza. E você está falando aí de usar as forças de caráter, a gente também vai poder dizer aqui que as forças de caráter, quando são usadas, elas ajudam a gente, como você já trouxe até no próprio slide aí, né? A alcançar metas,
a obter alto desempenho e até mais produtividade no trabalho, na vida em geral. Você consegue resolver melhor os seus problemas, superar adversidades, fortalecer seus relacionamentos, reduzir o estresse, aumentar a autoconfiança, como a gente até já comentou aqui também, obter mais felicidade, mais bem-estar para você e viver uma vida que a gente percebe essa característica principalmente nos centenários das zonas azuis. Uma vida com propósito, uma vida que você se identifica com algo para poder buscar. Muita gente está aí meio perdidona na vida, sabe? Simplesmente deixando a vida empurrar e não encontra, ou então não cria, porque o propósito ele não é só encontrado, ele também pode ser criado. Muita gente não cria um propósito para a vida, não tem uma finalidade para poder acordar de manhã, para poder buscar se melhorar como pessoa. Por que que a gente estuda? Por que que a gente busca cada vez melhorar naquilo que a gente faz? Por que que é importante fazer atividade física? Tudo isso tem que ter um propósito, tem que te trazer uma ideia de significado para a vida. Então, muitas vezes, a gente perde esse propósito e vai enfraquecendo as nossas forças de caráter. A gente vai deixando a procrastinação, a preguiça, esses vícios, né, que são o contrário das virtudes, se instalarem na gente. Mas quando a gente olha com atenção e busca um propósito, busca um significado nas coisas, a gente vai fortalecendo e tem um motivo para fortalecer as forças de caráter, né? Então aí, quando a gente fala sobre isso, a pergunta que vem para a gente é a seguinte: fazer o bem, ou seja, se tornar alguém melhor, poder ajudar as pessoas, isso realmente faz bem para a gente? A pergunta que vai ficar para a gente é essa. Então, o que que a gente pode fazer, Amanda? A gente pode observar o quê? Para a gente saber se está fazendo bem para a gente. Vamos observar. A gente falou, trouxe 1000 dados científicos, mas esquece tudo que a gente trouxe e pensa na sua prática. Quando você é tomado pela vontade de melhorar a si mesmo moralmente, quando você tem esse desejo, está numa mudança de vida, que você se sente mais espiritualizado, ou está numa transição de vida, às vezes quando a pessoa está indo morar sozinha, ou casa, ou vai ser pai, ou vai ser tio, enfim, e você pensa em se melhorar, em mudar alguns aspectos, ou quando você ajuda o outro e realizações nesse sentido. Você observa que essas atitudes melhoram sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde espiritual? Você se observa melhor? Imagina se você faz isso com frequência. Você acha que você vai envelhecer? Então, mesmo que tenham cientistas, psicólogos, pessoas como nós que buscam validar cientificamente o que é observado, observe a si mesmo. Se isso te faz bem, faz mais vezes. Se faz bem ao outro, se te dá paz no espírito, vê o que você sente aqui dentro. Se te dá mais paz, faz. E a gente teve um grande exemplo aí que a gente começou falando na live, né, Wallace? Qual foi? Pois é, as ações de solidariedade com a população do Sul fez muita gente prestar mais atenção nessa ideia de ser solidário, de se sentir empático com o problema do outro, né? E, inclusive, dentro até daquilo que a gente chama de inteligência emocional, o autor Daniel Kahneman, né, que prêmio Nobel, enfim, quem não conhece deveria conhecer que essa ideia de inteligência emocional ela é moderna, né? Inclusive ela já está trocando para gerenciamento das emoções, mas a ideia de inteligência emocional é um conceito muito disruptivo. E um desses 4 pilares que ele fala lá, um deles se chama consciência social. É um dos pilares da chamada inteligência emocional, que é justamente ter empatia pelo outro. E isso fortalece a nossa inteligência emocional. Então a gente tem passado, né, por essa situação de olhar para os nossos irmãos lá do Sul e ter empatia, buscar ter solidariedade. Aí cada um dentro da sua possibilidade, né, de poder ajudar financeiramente ou ajudar entregando um mantimento em algum lugar para ser remetido para lá, ou até prestando solidariedade, como a Amanda já comentou várias vezes, né, nos nossos stories, orando. Às vezes a gente consegue, como a gente está dizendo aqui, cada ser humano é uma fonte de energia, de vibração, a gente também consegue ajudar mandando energias positivas, né, para aquela galera que está lá no Sul precisando de ajuda. Então,
a gente pode realmente sintonizar com essas virtudes olhando para essa situação concreta que a gente está passando agora. Quantas e quantas pessoas estão se mobilizando para se dirigirem até o Sul e ajudarem, mandando recursos financeiros, mandando mantimentos. A gente aqui colocou um artigo muito legal no nosso site também, se você não visitou ainda, clica lá para ver, www.borarejuvenescer.com.br, e lá a gente colocou várias informações, aqui dentro também do nosso Instagram, várias publicações colocando ali o QR Code, informações para você poder se atualizar. Isso gera um bem-estar na gente, faz a gente se sentir mais humano, faz a gente buscar cada vez mais o contato, o relacionamento verdadeiro com o próximo que precisa. E isso engrandece a gente. Isso faz a gente se sentir, como eu falei, humano, né? A gente deixar um pouquinho de lado só as aparências, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, para valorizar aquilo que a gente é. Então, a gente sintoniza melhor com as nossas virtudes e as nossas forças de caráter quando a gente para olhar, por exemplo, essa situação. E muitas outras que cada um aqui que está assistindo a gente já pode ter vivido também na sua vida, já ter tido a oportunidade de ajudar e, por que não, também ser ajudado, né? De permitir que o outro pudesse exercer a empatia com a gente. Que a gente fala só de ajudar o próximo, mas muitas vezes a gente também precisa assumir que a gente precisa ser ajudado. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente exerce a humildade, que também é uma das características, né, que ajudam na formação da virtude. Enfim, fazer o bem faz bem. A gente vê que isso tem um impacto positivo na vida mental, na vida física, na vida espiritual, e nós somos uma integração disso. Os elementos do Bora Rejuvenescer falam sobre isso. E a nossa live de número 71, para ninguém achar que a gente está fazendo a live. Live número 71. Cara, putz, grilo, live do estelionato, né? Live de quem está enganando. Não, live que vai reforçar as forças de caráter. Para mostrar que a gente tem caráter, que a gente não é 7-1 e que vale a pena você também reforçar as forças de caráter que você tem. Não é isso? Com certeza, é para reforçar isso aí, com certeza. Não foi combinado isso, né? Mas calhou de uma forma muito boa, né, mano? Bem carioca, porque assim, a gente fala que é 171, só que o carioca já abrevia para 71, não a 7. Abrevia para 7, né? Abrevia para 7. É. E vamos chegar aqui nas nossas dicas. Vai, De uma forma prática. Foque e melhorar cada força de caráter sua. Identifica o que você tem e vê dentro disso o que você pode praticar mais. A gente vai deixar o site do Helder Camei lá, agradecer a ele, se um dia ele ver essa live aqui, a gente agradece todo o seu trabalho de trazer a psicologia positiva aqui para ser divulgada no Brasil. E uma outra questão é que quando a gente fala de fazer o bem, às vezes a gente pensa assim, numa coisa grande, principalmente ter um propósito está sendo muito falado. Mas vamos olhar para o micropasso. Valorize fazer o bem no seu dia a dia, para as pessoas que te cercam, sua esposa, seu marido. Como você pode tornar o dia deles melhor hoje? Do seu colega de trabalho. Às vezes a gente só evitar reclamar, ou a gente dá um sorriso, dá um beijinho na bochecha na hora do café da manhã. A gente buscar agradar o outro de modo genuíno. E aqueles que fazem parte da sua rotina já faz um bem danado. Então, dentro do seu dia a dia, dentro do seu micropasso, além de você buscar fazer o bem a si mesmo, como você pode tornar a vida de quem te cerca pelo menos pior? Porque às vezes a gente azeda o humor, já dá uma patada logo naquele que está ali perto da gente. E a gente deveria fazer o contrário. E isso entra um outro micropasso. Não desvaloriza o bem que você faz. E também não espera a gratidão de ninguém, criatura. Se você faz um bem esperando gratidão, você não está fazendo bem. Você quer gratidão, você quer reconhecimento. Não espera, só faz e libera para o universo, que o universo devolve, se tiver que devolver. Mas quando a gente dá sem esperar receber, o sentimento que a gente tem dentro da gente é muito melhor. E vamos lá, quais são os outros aí?
Bom, eu queria dar uma dica aqui disso que você falou aí, para quem quiser fazer aquele reforço nas suas forças de caráter, faz o seguinte exercício: passa uma semana sem colocar a culpa em ninguém e sem falar mal dos outros. Você vai dar um reforço, você vai dar um up na tua força de caráter, que você vai ver só como é que é bom. Porque assim, falar mal colocar a culpa nos outros é geralmente uma ideia de responsabilidade, né, que a gente muitas vezes deveria estar assumindo, a gente joga no colo dos outros. E isso não é uma virtude, a gente sabe que não é. E ao mesmo tempo falar mal dos outros. Então, uma das características importantes, uma das virtudes importantes é ter prudência, né? E ter prudência é saber usar o silêncio, é falar somente aquilo que pode acrescentar, né? Então, quando a gente faz esse simples exercício, ai, já dá um bem-estar assim, gostosinho, sabe? Porque quando a gente fala algo mal dos Pesada. outros, a gente fala mal dos outros, aquilo já vem embrulhado, sabe? Aqui vem subindo, já embrulhado. E não fica legal o ambiente pra gente. Então, um bom exercício é pegar essas duas coisas, não colocar a culpa nos outros e não falar mal dos outros. Faz por uma semana que você vai ver o benefício que já te causa. Mas uma outra coisa importante também, que a gente pode falar aqui, é que geralmente esses casos, essas situações de catástrofe coletiva, elas juntam a gente, elas unem a gente, né? Mas geralmente o hábito de estar olhando com empatia para o outro que está necessitando, ou seja, aquelas dificuldades que muitas vezes são ocultas, uma pessoa que está mais calada do que o normal, sabe? Uma pessoa que está ali meio acabrunhada, meio triste. A gente se colocar também com esse olhar de empatia, não somente nos momentos de catástrofe, como a gente está vendo agora, né? De grande dificuldade. A gente fazia um olhar de mais empatia para aquelas dificuldades que muitas vezes são ocultas para a maioria das pessoas e olhar com mais atenção e talvez até chegar pertinho e buscar tentar ajudar de alguma forma. Isso também é um exercício de uma virtude, né? Exercitar a humanidade com os outros também é trabalhar a sua empatia, né? Então a gente muitas vezes também colocar uma causa nobre na nossa rotina, né? Mesmo que seja uma causa financeira, de você poder contribuir esporadicamente para algum projeto que você valoriza, que você acha que é útil para a sociedade, também são formas de você estar sempre, né, deixando a sua parcela de contribuição, se não for presencialmente com as suas próprias mãos, mas pelo menos financeira também, para algum projeto que é importante, que valoriza o ambiente, as pessoas, a justiça, a moralidade, as minorias, algo que possa fazer sentido e que você fala assim, pô, eu me sinto representado por aquele movimento e gostaria de deixar minha contribuição. Isso também pode se tornar uma rotina que pode te gerar muita satisfação, sabe? Mesmo que seja ali um débito na sua conta, mas aquele vermelhinho que você imagina que está prestando ajuda para várias pessoas, também é uma parte também do teu ser que contribui para isso e te faz se sentir bem. Então, só pegando aí num gancho essa parte de você poder contribuir com algo, se você tem roupa no seu armário que você não usa há mais de 6 meses, criatura, você não vai usar mais. Se você tem sapato demais e só tem 2 pés, pega alguma coisa e deixa também para doação, porque aquilo que a gente acumula, mais uma vez, também gera uma energia que fica parada. Abre espaço para o novo, sabe? Abre espaço para virem novas coisas. Isso também é saber se desprender daquilo que você está guardando durante muito tempo. Eu peguei essa dica e nunca mais esqueci. Foi estar com uma senhora que trabalha num bazar, lugar onde as pessoas doam roupas. Ela falou assim: olha, se você tem uma roupa que não usa mais de 6 meses, você não vai usar. E aí você traz para cá, que a gente vende e ajuda a instituição. Tá bom. Aí constantemente a gente dá uma arrumação, pô, isso aqui já tem muito tempo, eu não vou usar. Bota ali na bolsinha, dá para alguém, deixa fazer com que isso circule, né? O universo vai te trazer coisas melhores e mais bonitas depois, pode acreditar. Com certeza. E é isso, gente. A gente quer Mas deixar a vamos, mensagem aqui que fazer o bem faz bem, rejuvenesce, tem tudo a ver com vários elementos do Bora, tem a ver com emoções e autoconhecimento, tem a ver com sociabilidade e relacionamentos, tem a ver com espiritualidade. Então, vamos, além de ser uma tribo bonita,
rejuvenescente, linda, animada. Vamos ser uma tribo boa de coração. Sim. Vale muito a pena investir na melhora do nosso íntimo, reforçar as características que a gente sabe que são importantes, não só para a gente, mas também dentro da sociedade que a gente vive. E isso é se sentir cada vez mais leve, mais energizado. Então, o melhor conselheiro para tudo isso aqui é sempre o nosso travesseiro. Quando a gente bota a cabeça nele no final do dia, a gente fazer aquela análise, como dizia Santo Agostinho, das coisas que a gente realizou durante o dia, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia fazer ainda melhor do que a gente já faz. E isso é cada vez mais buscar um mecanismo de reforçar as nossas virtudes, as nossas forças de caráter. Daqui a pouquinho a gente está colocando lá nos stories o link. Quem quiser entra lá, faz lá o seu teste, vê quais são as principais forças de caráter que motivam você e a sua vida e dá um jeito sempre de criar um propósito que te faça ainda mais reforçar essas forças de caráter e se tornar um rejuvenescente cada vez mais íntegro, cada vez mais moralizado e que quer ter e que vai ter uma vida longa, saudável e benéfica para você e para todo mundo ao teu redor. Tá bom? Faça a sua parte. Crie o seu legado, né? Isso aí, amém. Acabei de separar aqui para a gente botar lá já já. E uma excelente semana para você. Tudo de melhor. Beijo grande. Beijo. Seja sempre uma pessoa melhor, tá? Todo dia a gente identifica o rejuvenescente, a pessoa que busca se melhorar como a pessoa que mais alcança sucesso e longevidade. Então a gente quer muito insistir nisso para que você se torne uma pessoa cada vez melhor e mais feliz. Vem com a gente que a gente vai sempre estar conversando sobre coisas assim, a gente gosta desses assuntos e a gente investe nisso também na nossa própria vida. Obrigado pelo tempo aí, todo mundo que assistiu a gente, tá? Isso aí. Obrigado, tá? Beijo pra você. Galera, até a próxima semana. Valeu!